Estamos começando com o podcast Positividade e Qualidade de Vida, um novo formato aqui no consultório, né? E para vocês estarem sempre atentos aqui, ligadinhos no canal, curtam, deixem seu like. E nós vamos falar um assunto muito legal hoje. Estamos aqui com uma convidada muito especial, com a Márcia Rispoli. Tudo bem? Tudo bom, Dani. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Márcia, eu quero falar também que você é decoradora e design de interiores. E ela foi responsável, gente, pela reforma aqui do consultório, por ter ajudado aqui na decoração de hoje. Apesar que não sei se vocês vão ver tudo aqui no vídeo, mas ela trouxe uma decoração super linda, né? Você gosta de mexer com decoração? Faz quantos anos você trabalha com isso? Eu trabalhei 30 anos, né, como designer de interiores, mas a maior parte do meu trabalho foi fora de Londrina. Eu trabalhei em Curitiba e posteriormente em São Paulo bastante tempo. Mas é uma paixão e é um privilégio também, porque a gente trabalhar com o que gosta, né, é a melhor coisa do mundo. Sim, e hoje nós vamos falar um tema muito importante para todos, né, e a gente vai falar sobre, então, onde eu fico no desafio do autocuidado para mães atípicas. A Márcia, além de ela ser decoradora, designer, conhecida aqui em Londrina, quem quiser estar conhecendo o trabalho dela, siga ela aí no Instagram. Fala seu Instagram pro pessoal, Márcia. Márcia Rispoli. É @Márcia Rispoli, gente. Rispoli vai estar ligado aí, falando aqui para vocês aqui embaixo, depois o Instagram dela. Sigam ela, o trabalho dela, os vídeos dela e compartilhem também. Fiquem de olho que ela sempre está postando lá as suas decorações e o seu trabalho. Mas a Márcia é mãe de um menino com autismo, né, Márcia? Exatamente. Um menino já um moço, né? Hoje é um moço. Com 20 anos, né? Com 20 anos. E conta pra gente como foi que você ficou sabendo sobre o diagnóstico dele, com quanto tempo de vida ele estava, você percebeu algo diferente? Então, o Luca, o nome dele é Luca, ele é um menino lindo, alto, tem 1,90 m, pesa 120 quilos, gente, ele é um moção. Altão. E quando o Luca nasceu, ele, com 6 meses, nós fomos pra praia e ele teve um meneio de cabeça. E daí, assim que eu cheguei da praia, fui direto pro pediatra, primeiro filho, né? Teve o que na cabeça, Márcia? Um meneio, ele fazia assim. Ah, mexia. E aí o pediatra já me mandou pro neuro, e o neuro, que foi excepcional, né, ele não deu um diagnóstico logo de cara, pediu exames, coisas e tal, e foi trabalhando em mim a recepção do diagnóstico, o que eu acho assim que foi uma bênção, né, e que infelizmente nem todos têm essa oportunidade. Tem profissionais que chegam e já dão a notícia assim, né? E ele deu um diagnóstico de transtorno invasivo global do desenvolvimento não especificado para o Luca. E aí começamos o estudo. O que é isso? Há 20 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimas informações, né? Aí eu fui buscar um pouco fora do Brasil e conhecer um pouco mais o que hoje nós conhecemos por autismo. Ah, sim. Então não foi assim... de cara que ele te passou esse diagnóstico? Não. Ele foi te orientando, falando, e você foi pesquisando também. Há 20 anos atrás, isso era pouco falado, né? Era pouco falado, e o Dr. Antoniuk, que fez o diagnóstico do Luca, ele era uma pessoa assim, que tinha muita experiência, né? Tem muita experiência, principalmente no caso do autismo, né? E naquela época não se dava diagnóstico antes dos 4 anos de idade. Ah, sim. Então ele não tinha um diagnóstico de autismo, tinha de transtorno invasivo. Mas nesse tempo o médico foi preparando a mim para receber o diagnóstico. O Lucas só tinha 6 meses, né? Mas ele logo de cara, ele viu, ele já sabia o que era, e depois conversando com ele, né, eu falei, doutor, o senhor sabia desde o primeiro momento? Eu falei, ele era só um pediatra ou um neuropediatra? Um neuropediatra, Eu falei, o senhor sabia desde o começo, porque o senhor não me falou antes? Ele falou, você não estava preparada para receber a notícia. E realmente, não estava preparada. Eu acho que nenhuma mãe, pai, está preparado, né, para ouvir uma notícia assim. Eu acho que a maior preocupação, a gente que tem filhos, né, eu que tenho uma filha, eu falo, é o medo mesmo de nascer com alguma deficiência, com alguma síndrome, né? É a maior preocupação da mãe e do pai, né? Mas aí depois, então, você sentiu o que naquele momento do diagnóstico? Eu senti medo,
eu senti confusão, eu me senti uma ignorante, porque eu não sabia do que estava se tratando. Você não conhecia Não. crianças com esse diagnóstico? Nunca tinha visto nenhuma criança com autismo até o meu filho. E não conhecia também, assim, tratamentos. Então, assim, eu não via nenhuma perspectiva, não sabia por onde começar, né? Então, eu me vi e me senti muito sozinha, muita solidão. E uma bomba que cai, né, na cabeça da pessoa, porque assim, realmente não tinha conhecimento, ninguém falava disso na televisão. Ninguém falava. Né? Era bem pouco falar, de uns anos pra cá que a gente tem ouvido mais, né? E aí você ouve isso e fica assim, perdida mesmo, né? Então, tem uma jornalista, ela é mãe de uma criança com síndrome de Down, Emily Kingsley, acho que é o nome dela, e ela fez uma crônica onde ela faz um paralelo entre mãe especial e uma viagem à Itália. E é muito interessante porque retrata exatamente o que acaba acontecendo com a gente. Você se prepara para ir para a Itália, então você prepara para ter um filho normal, maravilhoso, sonha com a escola, sonha com isso, sonha com aquilo, né? E aí, como uma viagem, você vai preparar roupa, escolhe os locais, aprende a falar buongiorno, buonanotte. E, de repente, o seu avião pousa na Holanda. Então, aí você desce e você vê um pasto, uma vaca. Você não sabe para onde ir, você não fala holandês, você não estava preparada para aquilo. É um outro mundo, outro mundo. Uma outra realidade, né? Que você vai ter que começar a conhecer, e há 20 anos atrás ainda as limitações que existiam, né? E tudo mais difícil mesmo. Mas o importante é que depois do processo todo que você passa de aceitação, né, da deficiência, você descobre que a Holanda pode ser tão linda quanto a Itália. Sim. Né? Então, a questão é exatamente essa, é você transformar isso em você, entendeu? Aproveitar o que a Holanda tem de lindo. Sim. E não ficar fixo na viagem à Itália que você não fez. Na expectativa, né? Exatamente. E realmente achar ali outras oportunidades, caminhos e situações que a gente vai aprendendo a cada dia, né? E o que você gostaria que tivessem te explicado, então, anos atrás, nesse momento, hoje, se fosse hoje, né? Para as mães aí, pais que estão tendo esse diagnóstico com seus filhos, o que você acha que é importante, a explicação, o que queria que você tivesse falado para você na época? Então, eu tive a felicidade de ter encontrado o Dr. Antoniuk, e também porque sofri um certo preparo dele. Né? O que me ajudou muito na época também foi um grupo de mães que não haviam quase no Brasil, mas americanas. Então eu pude interagir um pouco e entender um pouco do que estava acontecendo com meu filho. E você conversava com essas mulheres por onde? Por grupo na época? Na época nós conversávamos pelo, não era o Zoom, era um outro... Skype. Exatamente. Era o que tinha para conversar, né? Na época. E você morava em Curitiba, né? Morava em Curitiba. E assim, não é, na verdade, não é o que falta nos falar, sabe? Mas como passar uma tranquilidade para os pais. Porque, de repente, eles jogam aquela bomba no seu braço e você, entre ter que cuidar de uma criança completamente diferente dos padrões e entender o que está acontecendo e cuidar do seu self, né? Cuidar do seu interior, cuidar de você, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba se voltando totalmente para a criança, né? E não começa um trabalho de pais, porque num primeiro momento a criança já tem o diagnóstico, ela já tem a síndrome, né? Então, não é você sair correndo e fazer uma terapia que vai reverter o quadro. Né? Tá, mas bebezinho, eles não falavam geralmente exatamente o que ele ia desenvolver, o grau, eles não falaram nesse momento. Na verdade, eles não sabem. Eles não sabem também, né? Também não sabem. Ó, vou te dar um exemplo. Cada criança é uma e cada autista é um, isso é importante. E isso é o que mata toda mãe. A gente está falando sobre isso, porque são graus, níveis, e cada ser humano já é único, e ainda mais no caso do autismo também, né? Cada um tem um jeito de ser. Na verdade, essa classificação de graus veio recentemente. Na época do Luca, tinham 6 sintomas que eram clássicos, aí tinha o autismo propriamente dito, né? E aí vinha uma confusão com TEA, com TDAH e uma série de coisas, né?
Mas, infelizmente, até hoje ninguém sabe exatamente o que vai acontecer quando eles são pequenininhos, né? Se eles são verbais, se eles não são verbais, se eles vão falar, se eles têm pé equino, se eles vão pôr o pé no chão, se eles têm estereotipia, se eles vão parar. O seu filho é bem não verbal, né? Assim, não, meu filho é considerado suporte 3 hoje, que eles chamam, que é um caso grave, mas meu filho não é agressivo. Então, importante isso, né? Então, ele é suporte 3 porque ele precisa de constante apoio, né? Mas não porque ele seja agressivo. Já tem outros que têm suporte 2, que não necessitam tanto de um apoio físico, né, como, por exemplo, ir ao banheiro, tomar banho, essas coisas, mas que são extremamente agressivos e que durante uma crise ninguém segura. Então, é o mais difícil, acho, lidar com a parte do agressivo, né? Tudo é difícil, na verdade, né? Mas é atípico, então é tudo atípico e você não sabe o que vai acontecer com você. Esse não saber deveria ser tratado na gente. Então, eu acho que os pais deveriam receber um primeiro apoio, tá? Em vez de sair correndo atrás das coisas das crianças. Tem que fazer aba, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quanto antes começar, vai ser melhor, não sei o que lá. Não funciona bem assim. É claro que é importante ser precoce, mas não é essencial, porque não é aquilo que vai determinar aonde o seu autista vai chegar, né? Então, quando o Luca entrou na escola, vou te dar um exemplo. Quando ele entrou na escola, haviam 5 alunos. Os 5 eram exatamente iguais. Nenhum dos 5 falavam, 3 deles andavam com o pé equino, todos tinham estereotipias. Então, quer dizer, você olhava, era tudo igual. 2 anos depois, você já começava a ver algumas diferenças. Alguns começaram a falar, outros não. Né? Alguns tinham uma compreensão maior, outros não. E você levou numa escola, tudo, na época certa? Então, levei, eu tentei uma inclusão que foi tentou inclusão terrível. 20 anos atrás, numa escola que não tinha essa inclusão, não, eu que tinha que pagar a professora de apoio, era tudo diferente. Se organizar, né? Mas, assim, existe uma característica da inclusão que infelizmente acontece muito e que está muito ligada ao período de aceitação dos pais, né? Porque o que acaba acontecendo? Você tem fala que passar... desse período da aceitação, das fases lá. É um luto, então você tem que passar pelas fases do luto. Então você passou por todas essas fases? Passei pelas 5 fases que o luto tem, né? E durante essas fases, o que acontece? Você entra primeiro na negação, então você não aceita aquilo. Por mais que você diga para você que você aceita, você não está aceitando. Então você busca de todas as alternativas colocar o seu filho dentro do padrão. Então é aí que entra a tal da inclusão. Porque as mães colocam desesperadamente seus filhos em escolas regulares para que eles sejam inclusos. E não é isso que vai acontecer. Primeiro, porque a corda sempre estoura para o lado mais fraco, quem sofre é sempre a criança. Né? Então, mas essa ansiedade, essa negação que vem desse primeiro aspecto faz com que todas saiam correndo e sejam a favor da inclusão. Com o passar do tempo, você entra nas outras fases, né? Então, conforme você vai caminhando pelas fases, você vai mudando o seu olhar. E aí você vai vendo como a aceitação. A aceitação é a última. Né? Você passa por barganha, daí você passa por raiva. A raiva. Você passa... Negociação, barganha. Vamos falar aqui primeiro. Então, primeiro é a negação. A negação, né? Que é essa questão de que você quer, de qualquer forma, dar um jeito de colocá-lo dentro do padrão. Principalmente porque a maioria dos autistas não aparenta. Eles não têm uma aparência autista. Sim. Né? Então, isso faz com que os pais demandem a querer colocá-los dentro do padrão. E aí entra a tal da inclusão.
Uhum. Depois Depois vem a a raiva. raiva. Aí você vê aí você fica contra o mundo. Por quê? Porque o nosso país não está preparado, porque os professores não estão preparados, porque isso não é uma escolha, não nos permitem escolher. Você tem que colocar na escola regular e tem que ter um professor de apoio. Não interessa se a sua criança tem 3, 4 anos e ainda faz xixi na calça e tem que ir de fralda. É a criança que vai sofrer o bullying. Sim. Então, é a criança que vai sofrer nessa situação. Então, aí você se depara com a total desamparo de tudo e de todos. Né? Você tem desamparo da sociedade, porque a sociedade não entende. Você tem desamparo do Estado, porque o Estado não cria situações para que você possa tratar e locais onde você possa colocá-los e serem realmente aceitos e trabalhados. Né? Então, de repente, você tem raiva do mundo. Então, é muito comum você ver podcasts ou postagens de mães de autistas, hoje tem muitas, onde a mãe está transbordando de ódio. Hoje eu fui na escola e aconteceu isso e aquilo, aconteceu isso e aquilo. Quando a gente vê matéria de mães, assim, geralmente estão revoltadas, né? Revoltadas, exatamente. Com o tratamento com o filho, com a questão de fila, né? Então, isso ainda vem... É um pouco do reflexo da aceitação dos pais, não é tanto do problema do filho em si. Sim. Né? Porque se foi bem orientado, está fazendo uma terapia de aba, está numa escola ou com estimulação precoce, ou mesmo numa escola especial que esteja voltada a dar a atenção que essa criança merece, né? Porque as escolas especiais não têm a intenção de manter as crianças o resto da vida lá. Eles sentem que a criança tem repertório para ir para outra escola regular, eles mesmos mandam, eles fazem as adaptações necessárias. Então, não há necessidade de ter medo da escola especial. Começa por aí, né? E depois da raiva, vem, eu acho que a depressão, não, a barganha. A barganha é a negociação, né? Aí você quer negociar com Deus. Você quer reverter a situação, né? Esforço extremo, muitas vezes se expressa com exaustão física e emocional, querendo mudar a realidade ali. Eu vou te falar da minha barganha. Eu montei uma ONG e fui atrás de Deus e o mundo e queria que o governo pagasse metade das coisas para mim. E, bom, enfim, não consegui. Não conseguiu levar nada muito à frente. Essa ONG acabou desfazendo, isso foi lá em Curitiba também? Não, isso já foi aqui. Já foi aqui em Londrina. Mas, quantos anos você mora aqui? Eu tô aqui há 17 anos. Já está há bastante tempo. Então, assim, e aí chegam os milagres, né? Então, você fala de autismo, eu tenho até um livro lá em casa, tem mais de 2.000 terapias para autistas. Você deve ter lido tudo sobre o assunto, né? Eu já sou uma leitora. Você pensa em dar palestras sobre isso, ajudar outras mães? Eu tenho aconselhamento de mães, eu deixo meu telefone, conversa. Tem também? Sim, ai, que legal, sempre fiz esse trabalho, palestra já dei algumas, já fui na rádio, em alguns outros lugares, né? Mas é difícil, porque quando a mãe está nessa transição de aceitação, ela não consegue receber isso no coração dela. Então, quando chega nessa fase da barganha também, existe muito aproveitadores dessa situação. Imagino. Aí você tem uma criança que já é estressada, que não sabe se comunicar, que é atípica e que ela tem físio, TO, psicólogo, barra de não sei o que, constelação, musicoterapia, natação, vai andar a cavalo. E você tentou todas as terapias, fez todas na época? Coitada da criança, né? Fala sério. É muita coisa, Fiz, cometi esse erro, não cometo. Porque não dá conta, né? Muita coisa, tudo junto. E assim... Só que a mãe quer, porque a mãe acha que vai, às vezes, ter uma evolução. Exatamente. E aí, assim, vai rios de dinheiro. Porque é tudo caro, por hora. Né? São caro. rios de dinheiro. Né? Aí, depois disso, quando você vê que já usaram e abusaram da sua boa vontade, que o seu filho já sofreu um monte, você entra numa outra fase, que é a fase da depressão. Da depressão?
Acho que é a depressão. É, a quarta depressão, sim. A depressão. Aí você cai na real. Ah, você cai na realidade e fica mal. Aí você vê, assim, meu país não tem condições, meu filho, eu não sei se ele vai ter uma vida normal ou não vai, se ele vai progredir ou não vai, se tudo que eu gastei com ele foi em vão ou não foi, se o diagnóstico dele é correto ou não é, até onde isso vai interferir na vida dele ou não vai. Então, assim, inúmeras questões voltam à tona e você vê que para nenhuma delas existe a resposta. E nessa época, Márcia, você se anulou totalmente? Você não olhou para você, só olhou para o seu filho? Não, nessa época eu foquei só nele. Você acabou se Tudo. esquecendo de você. Eu esqueci de marido, de família. Da família, do marido. Acaba interferindo em toda a família. Engordei a Márcia 20 tem outra quilos. filha, que é uma menina linda, a Bela. Ela já prestou faculdade vestibular de medicina. Passou semana passada. Em medicina, menina linda, que é mais jovem que o Luca. 3 anos de diferença, né? 3 anos de diferença. Tá com 17, então além dela ter tido o Luca, ainda depois ela teve a coragem de ter outro filho, né, Márcia? O que você pensou pra ter outra filha? Foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, porque eu saí daquele mundo que girava em torno do Luca. Muita coisa só nele. Foi bom ter, era o epicentro da nossa vida, minha, do meu marido. E, né? Quando nasceu a Bela, né, a gente observou que o Luca tem que participar da família e não a família participar do autismo do Luca. Você se tornou ele o centro ali da sua... Então a Bela trouxe para mim... Uma leveza. Nossa, porque o Luca não é verbal até hoje. E a Bela foi o primeiro mamãe, andou normalmente, falou, brincou. Então, assim... Você conseguiu ter essa realização também, né? Também, exatamente. Eu conheci a Holanda e a Itália. É verdade. E tem mães que devem ficar com tanto medo que acabam não querendo ter outros filhos, a né? grande maioria. Normalmente são os últimos. Mas, assim, continuando ainda com a questão da depressão, eu engordei 20 quilos, né? Foi uma fase, assim, muito difícil mesmo. Casamento também entra nessa familiares, história. Que você falou que tinha medo de sair com ele num local público, por exemplo, uma praia. Você fica com medo, né, de viajar. Fica. E aí acaba limitando ali as questões que você estava comentando uma vez comigo sobre isso. A Márcia também, ela é minha paciente aqui do consultório de fisioterapia. Agora, hoje, ela está se cuidando mais, né, Márcia? Ah, sim. Porque vai surgindo as dores. Aceitação, já cheguei. Hoje ela já está num outro nível, ela é super espontânea, alegre, né? A gente vê que você é uma pessoa, assim, falante, comunicativa, tanto que ela me deu a ideia de trazer esse podcast aqui para o podcast, para o consultório. E, Dani, vamos mudar, vamos fazer um novo formato, né, Márcia? Eu falei, Márcia, vamos falar um pouquinho sobre essa sua história. Tem muito mais coisa pra gente falar. Dá uns 3 podcasts. E aí, muitas mães aí que não têm esse conhecimento, eu falo, gente, elas precisam. A gente vê mães e pais, né, perdidos com relação ao autismo ainda hoje. Eu tenho um filho do meu primo mas ele é uma gracinha, ele é mais leve o caso dele. O Murilinho, uma gracinha, meu priminho. Falante até demais e hiperativo e interage bastante. E foi considerado também autismo. Então tem vários mesmo níveis e graus. E é uma surpresa, né? É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Quando a pessoa, a mãe, recebe esse diagnóstico, a família realmente assusta, né? E passa por essas fases que você falou mesmo, da negação, da raiva, da barganha e agora da depressão. E depois aceitação. Que é o que você está hoje, né, Márcia? Depois de 20 anos. Não levou 20 anos. 100% também. A gente sempre, lógico, ele é feliz dentro da vida dele, muito bem cuidado, né? Você tem hoje uma rede de apoio que te ajuda, né? Uma pessoa que cuida. Tem condições de estar cuidando também. O quinto elemento, no caso, vem a aceitação. E quando a aceitação chega, você começa com um olhar completamente diferente. Em média, levam 7 anos para se alcançar a aceitação. Eu consegui, graças a Deus, com 5.
né? Porque eu digo que Jesus cuida de mim, que eu sou preferida dele. Você é uma mulher de fé, uma mulher cristã, né, Marcia? Que é importantíssimo essencial, a gente ter isso. essencial, porque senão você não suporta. Vai tudo por água abaixo, vai casamento, vai família, vai tudo. Aí a pessoa se desequilibra, né? Desequilibra se não tiver uma fé ali, totalmente. um controle para assumir as rédeas da sua vida, da sua família, dentro dos limites que é possível, né? Não, e assim, as pessoas têm medo. Então, você vai... todos os seus amigos acabam se afastando, porque você não vai mais frequentar os lugares como você frequentava, principalmente depois da aceitação. Por quê? Porque você não vai forçar o seu filho a conviver em ambientes que ele vai sofrer. Então você prefere abrir mão daquilo, né? Ambientes de barulho, eles não gostam, né? Muito cheios. Sim, e eles têm um tempo limitado para estar em cada local. Tá. E isso é treinado, é aprendido, isso tem muito terapia, tem muito APA. Para você chegar, por exemplo, hoje eu vou com meu filho nos restaurantes, ele fica 2 horas tranquilo. Mas ele vai, você consegue ele vai com o celular e com fone de ouvido. Ele gosta, né? Você falou do celular e do fone, né? Senta, calmo, tranquilo, toma seu suco de laranja, sua água, come e... Já deu. Quando ele começa a ficar um pouquinho agitado, nós já sabemos que levantamos e vamos embora. Tá. Agora, os pais que, por exemplo, gostam de um churrasco, que começa às 9 horas da manhã e que vai até às 4 da tarde, filho. Não dá para você levar, né? Não dá. Você leva, mas você se incomoda e o seu filho sofre. Resolve. E aí você também não pode deixar ele sozinho muito tempo. Não pode deixar sozinho nenhum tempo momento, nenhum. né? Tem que ter sempre alguém junto, cuidando. Sempre é um bebê. Então é um bebê para sempre, né? No caso do meu filho, né? Tem outros que não, aqui até dá, mas você não pode tirar o olho. Tem uns que trabalham e tem uma vida normal, assim, mais normal, né? Casados, tem muitos que nem sabem do seu diagnóstico. Tem pessoas que têm um diagnóstico mais adultos também, né? Tem. Hoje, né? Há uns 10 anos atrás, eu conheci o Mário Vergara, aquele professor de inglês, uma pessoa maravilhosa. E aí a gente conversando e ele palestrando, ele não olhava nos olhos. Aí quando terminou e tal, eu fui lá e fui conversar com ele. Aí eu falei, você é do espectro autista, né? Aí ele pegou, olhou pra mim como quem estivesse falando assim, você é roxo, né? E ficou por isso, trocamos telefone, no dia seguinte o Cidinho já me ligou. Vamos conversar, porque eu acho que eu sou do espectro autista. Você que diagnosticou. Porque você você vive naquele mundo, então você vê, a pessoa não olha nos olhos, a pessoa verborrágica só em determinado assunto. Mas ele já era casado, já tinha filha, e, nossa, uma pessoa fantástica, Legal. E hoje um profissional super de sucesso, né? Então, quais são as estratégias que você indica para as pessoas hoje aceitarem com mais equilíbrio? Então, primeiro, terapia, os pais primeiro, terapia, né? Vamos falar dos pais e depois eu vou falar dos autistas. Uma terapia familiar, autocuidado é essencial, porque se você não cuida de você, vai chegar uma hora que você não consegue cuidar de ninguém. Ter a sua vida de autocuidado, de saúde, fazer exercício, comer bem, dormir bem, porque autista não dorme, não sei se você sabe, autista não dorme. Gente do céu, essa parte é complicada, né? Eles não dormem. E de dia também não, Márcia? Não, quando dormem muito é 4 horas por dia. Olhe lá os que dormem, né? Sério? Então eu até hoje, o Luca, eu nunca tratei com medicamento. Você nunca deu medicamento para dormir? Não. O Lucas só tomou melatonina, que não é medicamento, é suplemento alimentar, né? E a única coisa que o Lucas tomava. Mas remédios fortes você nunca deu? Assim. Nunca dei uma respiridona, nunca. Mas cada caso é um caso. Não estou dizendo, não tome, entendeu? É muito particular, né? Mas eu tomava. Eu digo, quando o filho não toma, a mãe tem que tomar. Pra dormir, né? Não, pra viver mesmo. Pra viver e pra ficar bem no outro dia, né? Mas é importante. Pra poder cuidar dela, do marido, do outro filho e do filho especial. Entender as suas emoções, né? Aqui, ó, permitir organizar o papel de cada membro da família. Restaurar vínculo. Foi bem legal, a gente fez aqui um estudo pra gente ver o que a gente ia falar. Grupo de apoio presenciais online. Será que tem muitos grupos? Você conhece, Márcia, de apoio? Não, na verdade, hoje eu não conheço pouquíssimos.
Infelizmente, as escolas... Poderia ter, né, alguns grupos nas escolas, algumas palestras a mais. As mães, assim, como estão na fase de aceitação e nem elas sabem, ninguém fala sobre isso com elas. Poderia ter mais. Na verdade, existe uma revolta grande, uma raiva grande, aí vem a parte da depressão. Então, aquilo cria um movimento, assim, de mães, principalmente de diagnóstico de pequenos, que aquelas mães são um terror. As diretoras querem ver... Tá aqui no nosso canal, escrevam aqui embaixo, ó, alguma dúvida, pergunta, ou entre em contato com a Márcia. Então, o Instagram dela, de novo, é Márcia Rispoli. E aí, às vezes, ela pode estar te orientando, né, Márcia? Alguma dúvida, se alguém responde para mães. Respondo com o maior prazer do mundo. E deixa escrito aqui embaixo, que tem um canal, um lugarzinho aqui das mensagens, se vocês, que tipo de assunto vocês querem que a gente traga aqui no nosso podcast, né? Eu acho importante a gente estar falando isso, porque a gente conversou sobre isso ontem, né, Márcia? Que você trouxe as coisas, a gente estava ajeitando com a minha mãe também junto, da gente colocar em ação o nosso conhecimento, né? Não só ficar para nós, igual tudo tem um porquê nessa vida. E aí, você tem que passar essa experiência, igual você está fazendo hoje, né? Muito obrigada mesmo por você estar vindo aqui. Eu é que agradeço. Ajudando aí ao pessoal que está assistindo aqui o podcast, que esse podcast atinja as pessoas aí. Que auxilie, né? E você que conhece alguém aí, que tem alguém com um filho, um sobrinho, um primo, manda para eles compartilharem. E vocês podem estar mandando também alguma pergunta, a gente está trazendo de novo mais algum podcast, né? Para a gente estar falando. Inclusive, na época que eu tive depressão, foi uma psicóloga, meu irmão, que morava aqui, hoje ele mora no Canadá, ele trouxe uma psicóloga para conversar comigo. Eu falava assim para ela: é impossível uma mãe de criança deficiente dizer que é feliz. É impossível. A mulher olhava para mim assim, assustada. Hoje... Mas essa fase da raiva, né? Menina! Aí hoje eu penso assim, eu tenho que ir lá pedir desculpa para essa santa que ouviu tudo que eu tinha para falar e ainda ficou quietinha. Então eu aprendi com ela: filha, estamos na fase da raiva, estamos na fase da depressão. Vamos esperar. Ela explicou tudo isso. Na verdade, ela me explicou bastante coisa, foi uma bênção. E aí foi que eu comecei a tomar o antidepressivo para conseguir lidar melhor com a situação, né? Sim. Então, cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo. Autocuidado. Hoje se fala mais em autocuidado também, né? Antigamente não se falava muito em autoestima, autocuidado. Não. Era a mulher que tinha que cuidar de toda a família, se anular pelo marido, pelos filhos, e aí... Hoje não, já. Era a cultura da época, né? Hoje ainda bem que está mudando. Está mudando, as mulheres hoje já são mais independentes, os maridos estão ajudando mais a criar os filhos também. E é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo, né? E reintroduzir momentos de autocuidado. Então, sono, lazer, não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Achei bem interessante isso daqui. Você fazer tudo isso não é egoísmo, não é que você não ama seu filho, você não está cuidando do seu filho. Muito pelo contrário, você está se preparando para cuidar dele por uma vida. E vocês que conhecem uma mãe ou alguém que tem um filho assim, vocês têm que dar apoio, ajudar, conversar, perguntas, se precisa de uma ajuda, né, Márcia? Isso muito importante falar que eu queria isso. Comentar. Às vezes você sente falta disso, até hoje, né, Márcia? Até hoje. Coisas que ninguém visita, né? Não, ninguém visita. Conta essa parte que ninguém visita, realmente. Não, e quando visita, os poucos que visitam, quando visitam, com uma exceção de um ou dois, eles nem cumprimentam o Luca. Ai, gente, passa olha, batido. Vocês têm que começar a mudar essa mentalidade de aceitar, de tratar bem, de tentar conversar, interagir, né? Só se realmente for muito agressivo, mas se não for, tenta ali fazer alguma coisa pela criança. E a pessoa acha assim que ajudar é só ir lá e cuidar do autista. Não é, porque você não tem tempo quando você tem um autista pequeno em casa, de cuidar da casa, de cuidar de você, de cuidar da criança, de cuidar do marido. Então, por exemplo, a criança dormiu, você é irmã, a tua irmã tem um filho autista, você vai lá e fala assim: agora eu vou ficar cuidando dele aqui que ele tá dormindo e vocês dois vão sair e vão jantar fora. Você e o seu marido. Não interessa se é um cachorro quente na esquina. Saiam vocês dois, sabe? Mas hoje, Márcia, os vizinhos já não se intrometem em nada na vida do outro. Quase não conhecem, nem trocam 1 quilo de açúcar mais. Né? A gente não conversa com os vizinhos, né? Quase, né? Quase não conversa.
e cada um para o seu mundo. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais egoístas. Então, e menos empáticas. Menos empáticas, mas sem educação também. E egocêntricas. Isso a gente sempre comenta aqui também. E tem que ter essa tal da empatia, gente. Isso começa na escola, começa no bairro, na escola. Teria que ter essas palestras, orientações. Com certeza, sabe? Com certeza. E até palestras preventivas também, falando já para o futuro, porque ninguém está explicando porquê de aumento, né, dos casos. Cada um fala uma coisa, tem várias teorias. Mas na vamos verdade, falar assim, que você conhece alguém que tem um filho autista, que está num processo assim difícil, que a pessoa está meio revoltada, ou está depressiva, ou está ainda dentro do processo de luto, vai lá, faz uma faxina na casa dela, faz uma compra para ela no supermercado. A gente tem alguém que faça isso, sem algum interesse, né? As pessoas são muito... até faxineira diarista está difícil arrumar, gente. Não, mas assim, é uma forma de ajudar. Elas cobram caro e não fazem nada além. Mas assim, pode ser o seu sobrinho, pode ser o seu priminho. Essa pessoa está dentro da sua família, sangue do seu sangue, sabe? Gente, vamos participar, vamos ajudar essa família, sabe? Então, não é só ir lá cuidar do autista, porque a resposta é sempre a mesma. Eu não aguento, eu não tenho coração para isso. Ou senão, a resposta é, eu não sei como cuidar. Eu tenho medo que ele é muito grande. Não precisa fazer nada com ele. Entendeu? Se você poupar a mãe ou o pai de fazer alguma coisa que eles têm que fazer além de cuidar do filho, nossa, é uma ajuda incomensurável. Mas ninguém pensa nisso. E a família se afastou mais, você acha? No geral, os Sim. amigos? Claro, não se afastam porque não gostam da gente ou porque não amam o nosso filho. Talvez não saibam lidar mesmo. Não sabem lidar com a situação, não sabem como ajudar, mas também não pegam o telefone para ligar. Pra perguntar, né? Se está precisando de alguma coisa. Eu, no caso, eu tinha o meu irmão que era mais presente, hoje mora no Canadá. Você falou, é o único irmão, né? Não, eu tenho dois. Você tem dois. Já o meu outro irmão é um coração mole e ele diz que ele não aguenta, que ele sofre se ele vê o Luca, entendeu? Deus, tá. E a minha mãe, tadinha, tem 84 anos, então ela não tem condições mesmo, não tem paz. A Márcia cuida da mãe também, apesar da mãe morar em outra casa, mas você fica por dentro de tudo, gosta de levar em médico, tudo, né, Márcia? Até onde nós somos o médico. E tava uma correria aqui, a gente nem imagina como que é a vida de uma mãe que tem que cuidar de tudo, né? E outra coisa, o trabalho, né? Não dá para trabalhar, não. Quem tem filho autista realmente não dá para trabalhar, mas se você coloca ele numa escola e deixa ele lá naquele período, você não precisa ter um trabalho de carteira assinada. Faz crochê e vende bolsa de crochê, faz tapete, faz mesmo você bolo. Com ele pequeno, você mexia com as suas coisas, fazia suas decorações. Faz alguma coisa para te tirar do foco, sabe? Isso vai te ajudar tá escrito aqui, isso muda o foco da deficiência para a pessoa completa que ali existe. Reorganizar expectativas de vida, a vida não acabou, mas mudou de forma. Ajustar sonhos à nova realidade traz serenidade e propósito. Foi o que você falou. Achar dentro dessa realidade o que você gosta, mudar o foco, achar alternativas, interagir com as pessoas também, porque muitas vezes a gente se isola também. Sim. E muitas das coisas que a gente tem que fazer é a gente ir atrás, até a pessoas também, falar o que está acontecendo, pedir ajuda. Pedir ajuda é importante, aprender a pedir ajuda, sabe? Porque realmente fica mais fácil, né? A gente interagir com outras mães. Mas, Márcia, pensa mais agora, mais pra frente, você tá fazendo também palestras e tá... Eu tô aberta. Você tá aberta. Sim, agora que eu parei de trabalhar com o design de interiores, né, eu faço coisas esporádicas para amigos. Ela veio aqui e fez porque era amiga, né? Mas, assim, essa é um métier que eu gosto, que eu acho que eu posso ser bem aproveitada, porque eu tenho um pouco de experiência. E tem muito mais gente com muito mais experiência do que eu ainda. Sim, trocar experiências, né? Conviver. Fundamental. E o que você fala sobre a parte da espiritualidade, o sentido da missão? O que você sente que é uma missão também, né? Olha, eu hoje vejo de uma forma totalmente diferente do que eu via antes. Hoje eu digo que o Luca é o meu professor. Sim. Tá? Ele é meu professor de vida. Né? Com ele eu aprendi a dar valor a pequenas vitórias,
sabe? A fala, a comunicação, coisas que pra gente é tão natural, para todo mundo é tão natural, para eles não é. Então, assim, você aprende a ser mais generoso, mais paciente, mais amável. Mas isso não só com o seu filho, mas com a vida, né? em si, Sim. né? Então, eu digo que ter um filho especial acrescenta demais na gente como ser humano. Sim. Sabe? Mas isso você tem que ter passado por essa aceitação para aceitar isso com serenidade, com tranquilidade e principalmente felicidade. Porque é possível sim ser feliz com um filho especial. E eu duro que a gente só percebe isso com o tempo e com a idade e maturidade mesmo, né, Márcia? Isso é pra tudo, né? Sim, pra tudo na vida. Pra tudo, porque quando a gente é jovem, a gente quer tudo, a gente não entende, não tem paciência. Não tem. A gente cria umas ilusões da vida. Mascara a nossa própria realidade, né? E isso seria interessante, as pessoas serem mais maduras, mais jovens, né? Mas não sei agora como hoje, esses jovens de hoje, porque os jovens de hoje não querem fazer nada com nada, né? Sabe, uma coisa que eu sinto muito, assim, e talvez eu tenha sido assim também, é difícil pra gente, né, nos ver, né, sob um outro olhar, mas é aquela coisa de que você às vezes quer ajudar, mas a pessoa, ela tá no meio daquele redemoinho, ela acha que ela sabe tudo, que ela já estudou tudo, que ela já aprendeu tudo sobre aquilo, e ela não sabe quantos imprevistos a vida vai lhe trazer ainda, sabe? Então, a pessoa ter a serenidade de ouvir um pouco e pensar no que as pessoas que já passaram por aquilo estão tentando lhe falar, porque isso pode ser um caminho para você levar uma vida mais saudável, uma vida mais leve, uma vida mais feliz e alcançar a aceitação muito mais rápido do que o sofrimento normalmente tido, né? Sim, e hoje como que é a rotina com seu filho já adulto? Como que você tem uma ajuda de profissional? Então, como que é essa rotina? Eu sempre cuidei do Luca, né? Eu sempre tive ajuda, assim, de pessoas que fizessem o serviço da casa, né? Mas o cuidado com o Luca sempre foi meu, até os 15, 16 anos. Depois disso ele começou a ficar muito grande, o pai começou a me ajudar mais, né? O meu marido começou a ajudar mais no dia a dia, na presença, né? E ele sempre foi para a escola, ele sempre foi para o COL, que é uma escola especial. Então ele está há 15 anos no COL. Aqui em Londrina mesmo? Aqui em Londrina, Centro Ocupacional de Londrina. Olha que legal. É a Escola Manaim, que chama. E o Luca não teve repertório para para ter conhecimentos, para adquirir conhecimento, para ser alfabetizado. Ele para se formar em algo. Não fala, ele tem pouquíssima compreensão, mas ele tem uma rotina, né? Isso é importante, a gente aprende desde o começo que ter um quadro de rotinas é importante. Falar para o autista o que ele vai fazer depois daquilo que ele está fazendo diminui a ansiedade dele. Se ele não é verbal, tem um livro de pistas, fotos, registros visuais que demonstrem para ele qual vai ser a próxima atividade. Isso baixa a tensão, né? Então isso evita crises. Como assim? Uma figura da hora do banho, uma coisa assim? O Luca, desde os 5 anos, ele tem um livro de pistas, que é um livro que eu fiz cheio de fotografias, né? Foi orientado por um grupo, chamava Grupo Gradual. Ele foi tratado com 20 horas de aba todos os dias por mais de 10 anos, meu filho. E assim, então ele tá bem? Não, ele é um caso que não resultou naquilo que, na expectativa. Não evoluiu. Então, ele hoje, por exemplo, ele quer comer, ele pega lá a fotinho do que ele quer comer, ele ainda escolhe na foto, se ele quer pão. Tem tudo na foto? Tem tudo, ele tem arroz, tem feijão, tem pão, aí ele tem carro para passear, e ele tem os lugares que ele quer ir no shopping, quer ir no parque, quer ir para a escola, quer ir para a piscina, ele se comunica assim. Naquele livro, um livro de figuras. Um livro de figuras, de fotos. Porque eu achei... Mas você montou ou comprou pronto? Não, eu montei. Eu tirei foto de tudo que ele tinha. Fotos suas. Então, por exemplo, de manhã, né? Ele acordou, coisa e tal, ele já pede o celular, o fone, coisa e tal. Aí eu mostro a foto
Do que vai comer. Banho primeiro, escovar os dentes, tomar o café, aí ele vai ganhar o celular. Então eu ponho aquilo no quadro de rotinas, então ele sabe o que ele vai ter que fazer até ganhar o celular. E, dependendo do tempo do autista, né, isso vai aumentando conforme a gente vai trabalhando, dependendo do tempo, ele tem dia que ele tá com pressa, menina, ele escova o dente assim, ó, e sai correndo, entendeu? Porque ele quer o celular, porque ele quer o celular rápido, ele faz as coisas, tem que fazer rápido. Porque o que acontece? Toda terapia com autista, ela é feita com reforçador, dentro, né, da análise do comportamento, né, que é uma frente behaviorista, né, nós temos outras também, mas é a mais famosa. Então, ele faz e recebe. Ele faz e recebe, principalmente no caso do Luca, que não tem muita compreensão. Então, assim, ele sabia que ele tinha que tomar o banho correndo, escovar os dentes correndo, tomar o café correndo, para poder ganhar o celular. E ele assiste o que no celular? Menina, é muito engraçado, mas ele assiste os mesmos desenhos desde os 5 anos de idade. Até hoje, mesma rotina. Exatamente. Então é um homem lindo, de 1,90 m de altura, com umas costas deste tamanho, entendeu? Ele é grande, nunca fez já vi fotos dele. Um dia eu quero conhecer ele pessoalmente. E que assiste o Backyardigans, primeira temporada. Eu adoro Backyardigans. Ele ama aquele outro da Era do Gelo 2. Era do Gelo 2. Cocoricó. Nós cantamos lá em casa todas as músicas. A minha filha sabe todas, né? Então, assim, Ana Paula... E se colocar outra coisa, ele não vai gostar? O que ele vai fazer? Não, ele muda. Ele pega o celular, ele pega qualquer celular, ele acha o YouTube e ele acha o que ele quer. Qualquer celular. Aquilo que ele quer. Aí fala assim, mas ele não escreve, como é que ele acha? Não me pergunte, porque eu ainda não consegui descobrir. Ele faz o que ele quer. Faz, porque ele acha qualquer celular que você der na mão dele. É o hiperfoco, né, que o pessoal fala, o hiperfoco dele, E aí ele fica ali naquele celular ouvindo as mesmas coisas repetidamente, né? E até hoje é assim. Então, eu digo que a babá eletrônica do Luca hoje é o celular. Mas quando ele era menor, era um DVD player que tinha, assim, que era próprio para criança, que podia cair no chão, e era azul. E aí eu tinha os disquinhos das historinhas que ele gostava. Então eu tinha, eram uns disquetezinhos assim, não era disquete, como é que chamava? CDzinhos. Eram CDs que tinha assim, Cocoricó, o CD da Era do Gelo, o CD da Backyardigans, o CD Pigley. Tem um que eu amo que chama Pigley. Mas ele aprendeu a nadar na piscina, essas coisas? Não. Também aprendeu nada, é um peixe. Nada. Eles têm, principalmente quando crianças, eles têm uma dinâmica com a água que é impressionante. E o Luca aprendeu a nadar sozinho. Então. Se bem que ele foi em aula de natação, mas ele não dava muita bola pro professor. Ele fazia aula de natação e aprendeu. Não, mas ele aprendeu sozinho. Porque ele não dava a menor chance pro professor ensinar nada para ele. Então, houve alguma conquista, então, dele que te emocionou, que você viu, assim, de diferente? O que te chamou a atenção? Mas todo dia são conquistas, né? Todo dia é uma alegria diferente. Mas, assim, quando ele era pequeno, meu marido queria ir pra praia junto com a família. E eu não queria ir, porque, você sabe, você junta na praia a família toda, junta todo mundo falando ao mesmo tempo, sentado na mesa, todo mundo comendo ao mesmo tempo, aquele barulho, aquele burburinho, aquela criança nervosa, chorando, agitada, né? Mas ele chorava muito? Chorava. Quando pequeno? Chorava muito. Porque o autista tem um problema de percepção. A base, eu particularmente penso assim, que a base do problema do autista é a percepção. Então, por exemplo, eu estou falando com você, o ar-condicionado está funcionando, mas você não está ouvindo o ar-condicionado, você está me ouvindo, porque você está filtrando. Eles não têm esse filtro. Incomoda o barulho, as pessoas, as coisas, vai virando um fuzuê aquilo. E a mesma coisa com excessos visuais, excessos de tato e paladar, porque muitos deles são extremamente seletivos, mais às vezes pela textura do que ele come sempre a mesma coisa. Ele come por fases, mas tem coisas que ele nunca comeu. Por exemplo, meu filho não gosta de doce.
O único doce que ele come é o brigadeiro que a minha filha faz. E ele come e faz uma cara feia, parece que ele não tá gostando, daí ele volta lá e pega um colherão de brigadeiro e come de novo. É muito engraçado. Deus, é muito engraçado, né? Eles têm os jeitos deles, né? E a gente acaba se divertindo. Então, vamos agora, quase acabando o nosso tempo aqui. E tá muito legal, você tá gostando? Eu tô participar amando. do podcast? Amando. Hoje tá um pouco assim, que é tudo diferente aqui, mas espero que vocês estejam aí gostando também. Nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, né, Márcia? Pra vocês aí. Sim. Me coloco inteiramente à disposição. Quem quiser conversar, quem quiser descobrir, quem quiser conhecer o Luca, sabe? Vamos combinar, eu quero conhecer ele um dia e vamos marcar um dia também, chamar algumas mulheres, fazer mais uma palestra aqui ou em algum outro lugar, a gente vamos conversando. Eu tenho um grupo de mulheres também que eu falo mais de network, ajuda mútua, uma apoiar a outra, né? Nós temos que começar a fazer isso, porque você me ajuda, eu ajudo a outra pessoa, cada um com seus dons. A gente estava falando sobre isso hoje, né? É um privilégio a gente servir a Deus com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né? E a gente não ficar sozinho, se isolando, sendo egoísta, isso aí não vai levar a nada. A gente tem que reavaliar as coisas e mudar, né? Sim. Por isso que eu falo muito de positividade e qualidade de vida. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria a si mesma lá no começo? Deixa um recadinho para as mães aí, para todo mundo. Calma. Paciência. Tenha fé, força. Jesus é o seu melhor amigo. Esse é o único com quem você pode contar sempre. E é ele que vai te dar suporte, né? Então, ore, entregue seu caminho para Deus e procure a serenidade. E ela está dentro da gente, está dentro de você. Não tenha medo, o seu filho vai amá-la, independente de qualquer coisa, e você vai amá-lo mais ainda. Então, e o amor tudo pode, tudo suporta, né? Então, eu acredito que se a gente passar a ver o mundo com mais empatia, com mais amor, em vez de esperar que o mundo tenha isso com a gente, embora nesse momento quem está precisando são as mães, são os pais, são os autistas, os irmãos dos autistas que a gente não falou, eles sofrem e sofrem muito. A família toda, né? Irmãos, os avós, nossa. Então, todos esses precisam de um olhar mais empático, mas se eles não conseguem ter, tenhamos nós. Acolhimento, né, familiar, das políticas públicas. E para avançar também na pesquisa sobre isso e também na prevenção, algo que deveria já estar investindo, né, também. Olha, tá muito legal a nossa conversa aqui, mas que recado final você quer deixar, então, para as mães, além da calma? E o que você espera para o futuro? Força e fé. Márcia, mas o que você espera? Você acha que no futuro vai melhorar essa parte? E essa é uma coisa importante que a gente não comentou, mas é um transtorno de desenvolvimento. Eu não sei se com o tempo eles ficam mais fáceis da gente lidar ou se a gente aprende a lidar com eles. Mas você acha que os casos de autismo vão aumentar? Acredito que sim. Acredito que vão aumentar, sim. Eu acredito que podemos melhorar a situação de todos, mas eu acho que temos que dar as mãos. Temos que... políticas que ajudem também, grupos. Essa questão política é muito difícil, sabe? O nosso país não é um país que tenha um olhar para o deficiente, né? Então, todo mundo acha que o legal é incluir, e inclusão é respeitar diferenças, não é tratar todo mundo igual. Então, quando você trata alguém que é mais fraco, como se ele fosse mais forte, que é o que acontece dentro das escolas, você está machucando o mais fraco, a corda está arrebentando do lado mais fraco. Então, eu acho que as pessoas precisam ver com muito carinho o que é inclusão realmente, sabe? A inclusão, ela tem que ser tratada como ela realmente é e não com o adjetivo com que ela foi repassado. Sabe? Uma forma milagrosa de que todos vão ser incluídos. Isso não vai acontecer, sabe? São dentro das diferenças e tratar cada um conforme personalizado, né? Com a sua diferença. Como a gente faz aqui na fisioterapia também, o atendimento de cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada paciente é um.
É o mesmo diagnóstico, mas o tratamento é diferente. A forma como você conversa. Então, como cada você ser humano é fala. único, então tem que ser um atendimento personalizado mesmo, individualizado, e não querer colocar todo mundo na mesma caixa. E você fala que os diferentes graus são muito diferentes, né? E que eles tratam de formas diferentes também. É como se fosse uma gripe, uma Covid, são coisas muito diferentes, né? Eu estava no caixa do supermercado e o Luca estava no carro. E ele fica no carro e eu fico do supermercado olhando lá para ele dentro do carro. E aí tinha a fila estava relativamente grande, eu peguei a carteirinha dele e cheguei lá na frente e falei, olha, você, por favor, eu gostaria de exercer o meu direito de prioridade. Porque o mercado não tinha caixa para... Ou caixa de deficiente, estava cheio de gente que não tinha nada. Aí tinham 2 crianças brincando e um senhor ali, e ele falou assim, mas meus filhos também são autistas. Aquilo me tirou o fôlego, assim, porque eu que tenho um filho de 20 anos que não fala, que não toma banho sozinho, que tem dificuldade para dormir, que tem uma série de coisas, e eu vejo 2 crianças alegres, brincando, sorrindo, olhando uma pela outra. Autismo bem leves, né? Então é uma diferença gritante, então, né? assim, eu tinha uma criança dentro do carro de autismo grave e eu tinha que esperar ele passar toda a compra do mês dele do autismo leve. Então, eu falei assim, não, mas todo autista é igual? Não é igual, é diferente, sabe? E as leis não são respeitadas, mesmo, né? Das pessoas e tudo. É um assunto muito amplo e complexo, mas muito obrigada, tá? Por ter vindo aqui falar com a gente e vamos ver nas próximas vezes, a gente também volta a falar mais alguns assuntos. Um beijo, gente, até o próximo episódio. Beijão, até mais.